Dizem que o coração da América bate mais forte nas horas mais sombrias, e temos cicatrizes para provar isso. Então a outra pessoa que estava comigo aqui era meu filho, Franklin. E Franklin, ele acabou de terminar uma missão em Recife, Brasil. E na última noite, eles tinham 81 mil pessoas. Então, ele voou para Nova York e esteve no Marco Zero esta semana, orando com aquelas pessoas. Ele montou um escritório lá, onde as pessoas podem ligar para conselheiros e orar. E essas mesas telefônicas estão cheias de pessoas ligando, querendo ajuda espiritual. Para mim, o que podemos ter em Nova York? Obrigado. Meu coração está pesado, assim como o seu, por causa do que nossa nação está passando. O ataque de 11 de setembro foi considerado o dia mais sangrento nos Estados Unidos desde a Guerra Civil. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se estiver pronto para isso. E inscreva-se para não perder. Tive 2 avós, ambos lutaram na guerra. Um deles teve a perna amputada e o mesmo homem que estava ali para ser socorrido também teve o olho arrancado. Esse era o pai da minha mãe. O pai do meu pai se chamava Crook Graham e ficou com um estilhaço ou uma bala alojada perto da coluna, de modo que não conseguiu se mover pelo resto da vida. Então, eu conheço um pouco, historicamente, algumas das batalhas sangrentas. Mas o que aconteceu em 11 de setembro foi o mais mortal e sangrento que já conhecemos. Foi inacreditável e doloroso ver todas aquelas vidas perdidas nos 4 aviões, no Pentágono e nas Torres Gêmeas. Antes deste ataque, a maior parte da atenção desta cultura estava voltada para as últimas músicas ou filmes. Uma pessoa costumava ser considerada um herói se conseguisse cantar em um jogo de basquete ou tocar um acorde no violão. Agora, sabemos o que são os verdadeiros heróis. Eles são pessoas comuns. São pessoas comuns como você e eu, que fizeram coisas extraordinárias. Quem pode esquecer as ações incrivelmente corajosas dos bombeiros e da polícia que correram para o centro comercial em chamas enquanto todos os outros se recuperavam? Ou aquele maravilhoso capelão, Padre Michael Judge, que, enquanto cuidava de um homem que acabara de ser ferido, foi morto pela queda de um tijolo? Lemos sobre o homem do 7º andar da Torre Norte que ligou para seu irmão no Brooklyn depois que o avião atingiu o local e disse: "Ainda estou aqui, no escritório, e estou bem." Seu irmão não conseguia acreditar. Ele disse: "Saia daí, e saia daí rápido." Ele disse: "Estou com Ed, e ele tem medo de descer, porque a fumaça é muito densa." Ed era seu colega de trabalho e um amigo próximo. Ele também morava em uma cadeira de rodas. O irmão de Ab implorou-lhe que fosse embora, mas ele não foi embora. Ab, que era judeu, ficou para ajudar seu amigo, que era cristão. Eles nunca conseguiram escapar, mas deixaram uma mensagem de heroísmo e trabalho em equipe, não importa qual seja a nossa raça ou religião. E que história maravilhosa! Há tantas histórias que poderíamos contar. Minha esposa e eu nos lembramos de muitos deles, pelos documentos que tínhamos, tanto da Inglaterra quanto de outros lugares. Heróis deram suas vidas por completos estranhos. Isso nos lembra o que Jesus fez por nós na cruz. Quando ele pegou aquela cruz de madeira e a levou até o Monte Calvário, não houve multidões aplaudindo. Na verdade, eles zombaram dele, cuspiram nele e puxaram-lhe a barba. Eles rasgaram suas costas com um chicote de 9 caudas. Mesmo depois de o pregarem na cruz, eles ainda zombaram dele, mas ele passou por isso. Por quê? Porque ele amou você e eu, e ele nos ama. Esta noite, quero falar brevemente sobre o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Esse é o primeiro versículo das Escrituras que minha mãe me ensinou. Eu nunca esqueci isso. Acho que já preguei sobre isso 1000 vezes. Grande parte do mundo sente agora os efeitos do terrorismo e da guerra. Mas há outras coisas que nos incomodam: doenças, pobreza, racismo, ódio, solidão, sida, desemprego, divórcio, problemas psicológicos, tédio e estatísticas de homicídios, problemas morais. Nossos jornais estão cheios de tudo isso. Portanto, o mundo não parou de pecar depois do 11 de setembro, não parou de ficar entediado. Isso não impediu os divórcios. Por um tempo, o suicídio está aumentando, mas o suicídio não é uma solução. Porque você só mata o corpo, você não mata a alma. E a alma é o mais importante. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse versículo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu estava pensando outra noite, enquanto olhava para as estrelas: por Deus, você não pode colocar Deus em um tubo de ensaio. Você não pode vê-lo na tela de um computador, mas isso não significa que ele não seja real. Ele é o Criador. Ele criou tudo o que existe. Todas as estrelas que vemos espalhadas pelo céu fazem parte da vasta Via Láctea em que vivemos, mas a Via Láctea é apenas uma pequena parte de um universo que contém milhões de galáxias. E descobriram agora que existem galáxias além daquela que pensavam ser a última. O Los Angeles Times publicou no dia 5 deste mês uma matéria sobre a descoberta de uma galáxia bebê que está a mais de 13 bilhões de anos-luz da Terra. Você sabe o que é um ano-luz? Um ano-luz equivale a mais de 5 trilhões de milhas. O universo é tão grande assim, e nós, somando metade dessa imensa teia, Deus não ficou ocioso. Foi assim que aconteceu. Agora temos medo de que a tecnologia nos destrua. Gênesis 1 nos diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. O Salmo 8 fala dos teus céus, obra dos teus dedos, da lua e das estrelas que tu criaste. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o seu exército pelo sopro da sua boca. A Bíblia também ensina que Deus é um espírito. Ele não tem um corpo como o seu ou o meu. Deus é um espírito. E então a Bíblia diz que ele é imutável. Eu sou o Senhor, não mudo. Nele não há variação ou sombra de mudança. A Bíblia diz que Deus é um Deus santo. Ele é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Então a Bíblia diz que Deus é um Deus que julgará. Ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois disso vem o julgamento. Você estará no julgamento. Se você não conhece a Cristo, estará no julgamento do grande trono branco. Deus trará toda a obra a julgamento, e tudo o que está oculto, seja bom ou mal, tudo o que você já fez, será exposto no julgamento. Todos os seus pecados estarão lá. Você diz: bem, então não estarei sozinho, haverá muitos comigo. Não, no julgamento e no inferno, você estará sozinho. Você não terá seus amigos com você, não terá festas e não terá bebidas. Você estará completamente sozinho, nu diante de Deus. Mas a Bíblia também diz que Deus é amor. Em 1 João 4,8 diz: Deus é amor, e eu me apego a isso. Sim, eu te amei com amor eterno. Jeremias 31:3. Havia uma canção popular há alguns anos que dizia: não posso viver em um mundo sem amor. Você não precisa, porque Deus te ama. Não importa o quão ruim você tenha sido, não importa quantos pecados você tenha cometido, Deus ama você. Eu poderia falar a noite toda só sobre isso, e Deus não é apenas um Deus de julgamento e um Deus de amor, mas também é um Deus de misericórdia e perdão. Ele quer te perdoar. Ele oferece sua mão misericordiosa a cada um de vocês que está disposto a abrir seu coração e recebê-lo em seu coração. Dentro de alguns minutos, vou pedir-lhe que se levante do seu assento, venha e fique na frente da plataforma e diga:
Eu preciso de Jesus, quero recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Talvez isso nunca mais aconteça em Fresno. Quando você tem um momento como este diante de Deus, veja, Deus deu ao homem uma escolha no jardim do Éden. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Satanás estava lá, na forma de uma serpente, e tentou Eva com grandes promessas que não tinha poder para oferecer. E então ela sucumbiu. Ela deu o fruto a Adão e Adão não foi enganado. Ele simplesmente sabia o que estava fazendo e o fez. E Deus disse: você pode ter todos os frutos do jardim, exceto este. E Deus estava testando o homem. E foi aí que o pecado começou. E foi aí que todos os problemas do mundo começaram. Bem ali. Sabemos que algo está errado com a natureza humana. Terrorismo, guerra, ganância, imoralidade, preconceito racial, pobreza, pecado. É isso que há de errado com o mundo. E só Jesus Cristo pode consertar isso. Ninguém mais pode perdoar isso, exceto Jesus. O pecado é o seu problema. A Bíblia diz que o mistério da iniquidade já está em ação. 1 João 3,4 diz que o pecado é a quebra da lei. Você conhece os 10 mandamentos? Você já quebrou algum deles? Se você quebrou um deles uma vez, você quebrou todos eles. Isaías disse: todos nós nos desgarramos como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Em vez de seguir o caminho de Deus, seguimos o nosso próprio caminho e estamos perdidos. Eu vi um filme, acho que anunciado, chamado Lost. Estamos perdidos de Deus, achamos que estamos no caminho certo, mas as Escrituras dizem que existe um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim é a morte. Existem 2 estradas. Há uma estrada larga, bem iluminada, muito divertida, e a maioria de nós está nessa estrada. Mas então, há uma estrada estreita. A estrada estreita leva ao céu e ao paraíso. Jesus está naquela estrada estreita e você está na encruzilhada. Qual caminho você seguirá? Você tem que fazer uma escolha. Você diz: não vou fazer uma escolha. Você tem que. Deus providenciou o fato de que você não pode ignorar esta grande decisão, porque o fim do caminho largo é a morte. Morte natural, mas principalmente morte espiritual. Separados de Deus para sempre. Nossas almas separadas de Deus. Isso se chama inferno. Esta noite, se você estiver nessa encruzilhada, tome a decisão certa e venha a Cristo e abra seu coração para Ele. Você pode ter pensado que era cristão, mas não tem certeza. Há uma vozinha dentro de você que diz que você não tem certeza, que precisa tomar essa decisão e ter certeza. Estamos vivendo em uma época da história que eu não gostaria de viver nos próximos 5 anos se não soubesse que conheço a Cristo. E muitos de nós somos membros de igreja, fomos batizados, fomos confirmados ou algo assim, mas no fundo do nosso coração temos esse vazio, essa incerteza. Você precisa ter certeza. Você pode ser católico, protestante, judeu ou quem quer que seja. Você pode assumir seu compromisso. Quando você vier aqui, direi uma palavra a você, lhe darei alguma literatura para ajudá-lo. Faremos uma oração de compromisso. Você se levanta e vem agora mesmo e diz: preciso ter certeza, preciso de Jesus. Levante-se do seu lugar. Você pode trazer um amigo com você, à medida que centenas de pessoas respondem ao convite do Senhor. Graham, para assumir um compromisso público com Jesus Cristo, você pode assumir esse mesmo compromisso onde quer que esteja. Basta pegar o telefone e ligar para o número que você vê na tela. Amigos especiais estão esperando para conversar com você e orar com você sobre esta decisão tão importante. E como tu me ordenaste vir a ti, ó Cordeiro de Deus, eu venho, assim como estou, embora agitado por muitos conflitos,
muitas dúvidas, lutas internas e medos externos. Falei há algumas semanas após a tragédia de 11 de setembro. Falei de Washington e todas as redes estavam lá. Obrigado, senhor presidente, por convocar este dia de oração e lembrança. Precisávamos disso neste momento. Não importa o quanto tentemos, as palavras simplesmente não conseguem expressar o horror, o choque que todos sentimos sobre o que aconteceu a esta nação na manhã de terça-feira. Sempre precisamos de Deus desde o início desta nação, mas hoje precisamos especialmente dele. Estamos enfrentando um novo tipo de inimigo. Estamos envolvidos num novo tipo de guerra e precisamos da ajuda do Espírito de Deus. E recebi cartas de todo o mundo, de pessoas que ouvem, e 2 ou 3 delas não conseguiram encontrar um canal de TV que transmitisse o programa, então foram a um bar. E eles disseram uma coisa interessante. Disseram que, quando me levantei para pregar o Evangelho, tudo ficou quieto no bar e as pessoas receberam o Senhor ali. Então, onde quer que você esteja, seja num hotel, num bar ou em qualquer outro lugar, Cristo entrará em seu coração se você o abrir para Ele. Muitos de vocês assistiram pela televisão e viram este grande número de pessoas aqui no Vale Central da Califórnia, no Vale de San Joaquim, abrindo seus corações para a certeza de sua fé em Cristo. E onde quer que você esteja, você pode assumir o mesmo compromisso. Aqui está uma reflexão de 750 palavras em inglês americano, escrita em um estilo que ressoa com a cultura americana, com foco em percepções pessoais e lições práticas de vida derivadas do conteúdo que você forneceu anteriormente. É seguido por uma frase de chamariz concisa para a conclusão do vídeo. Quando me sentei pela primeira vez para processar as palavras desta mensagem poderosa, não pude deixar de sentir uma onda de admiração e peso tomar conta de mim. As histórias de pessoas comuns que avançam de forma extraordinária, como bombeiros atacando torres em colapso, ou um homem que se recusa a abandonar o seu amigo numa cadeira de rodas, atingiram-me bem no estômago. Crescendo na América, fomos criados com histórias de heroísmo, desde ícones de quadrinhos até sucessos de bilheteria de Hollywood. Mas isso era diferente. Isso não foi planejado ou encenado, era cru, real e confuso. Isso me fez pensar sobre o que eu faria em uma crise. Eu correria em direção ao perigo ou para longe dele? Essa questão persistiu e forçou-me a olhar para a minha própria vida, as minhas escolhas, as minhas prioridades e o que defendo quando os riscos são elevados. A parte de 11 de setembro ser o dia mais sangrento desde a Guerra Civil ficou na minha memória. Já passei pelos memoriais, vi os documentários, mas ouvi-lo enquadrado dessa forma fez com que a história colidisse com o presente. Meu avô costumava me contar histórias sobre seu pai, um veterinário da Segunda Guerra Mundial, que voltou para casa com cicatrizes e mancando. E eu concordava com a cabeça, pensando que entendi. Mas eu não fiz isso. Na verdade, não. Ao ouvir isso, percebi como a dor e o sacrifício atravessam gerações, moldando quem somos. Não se trata apenas dos grandes momentos, como aviões atingindo torres ou batalhas em campos distantes. Trata-se também de escolhas pequenas e silenciosas, como ficar com um amigo ou pegar um telefone para orar com um estranho. Esses atos não chegam às manchetes, mas são os fios que nos mantêm unidos quando todo o resto desmorona. O que realmente me fez pensar foi a mudança de perspectiva dos heróis. Antes do 11 de setembro, torcíamos por uma enterrada ou por um single no topo das paradas. Coisas que parecem triviais agora. Esta mensagem virou isso de cabeça para baixo. Acontece que os verdadeiros heróis não são os que estão em destaque. São eles que aparecem quando as câmeras não estão gravando. Isso me atingiu
porque passei muito tempo perseguindo gostos, perseguindo aprovação, perseguindo a próxima coisa brilhante. Mas e se eu parasse de correr depois disso e começasse a correr em direção a algo maior? Como ajudar um vizinho, ser voluntário em um abrigo ou apenas ajudar alguém que está sofrendo? Esse é o tipo de heroísmo que posso realmente viver, não uma fantasia de usar capa. O ângulo espiritual, a conversa sobre o amor, o julgamento e a misericórdia de Deus me levou a ir mais fundo também. Não sou filho de pregador nem nada, mas já tive minha cota de olhares para o teto, tarde da noite, me perguntando o que tudo isso significa. Ouvir que Deus me ama, não importa quantas vezes eu tenha errado, foi como uma tábua de salvação. Não se trata de ser perfeito, trata-se de estar disposto a tentar novamente. E aquela parte sobre as duas estradas, a larga e fácil versus a estreita e difícil, essa é a minha vida agora. Estou em uma encruzilhada, fazendo malabarismos com um trabalho que não amo, sonhos que tenho medo de perseguir e uma sensação incômoda de que estou destinado a mais. Esta mensagem foi um alerta. Escolha um caminho, não porque seja fácil, mas porque é certo. Então, o que eu tiro de tudo isso e aplico na minha rotina diária? Primeiro, cansei de esperar por algum grande momento para ser corajoso. Vou começar aos poucos. Como defender alguém no trabalho ou denunciar um erro quando o vejo. Em segundo lugar, estou repensando o que importa. Menos tempo de tela, mais tempo real, com pessoas importantes. Terceiro, estou me inclinando para essa ideia de perdão. Não apenas de Deus, mas também para mim mesmo. Eu errei diariamente, mas me culpar não resolve. Seguir em frente faz. E finalmente, estou escolhendo o caminho estreito, mesmo que seja assustador. Isso pode significar dizer não aos atalhos, ou sim aos riscos que me sobrecarregam. Não se trata de ser santo, trata-se de ser humano de uma forma que deixa o mundo um pouco melhor. Toda essa reflexão me motivou a viver com mais coragem e graça. Não se trata de reescrever minha vida, da noite para o dia, trata-se de ajustá-la, dia após dia, para corresponder ao tipo de pessoa que quero ser. A lição aqui é simples, mas brutal. A vida é curta demais para ser pequena. Seja uma crise ou apenas uma manhã de terça-feira, tenho a chance de aparecer, de me importar, de lutar pelo que é bom. Esse é o espírito americano que cresci admirando. Aquele que não desiste, mesmo quando as probabilidades são péssimas. Então, estou pegando isso e seguindo em frente, um passo de cada vez. Ei, se você gostou deste hit, bateu em mim, aperte o botão curtir, compartilhe com sua equipe e inscreva-se para uma conversa mais real. Deixe um comentário abaixo. Conte-me o que você quer dizer ou apenas diga: "Ei, estou dentro."